Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual designei. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E esta é a palavra que eu declaro sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela tem uma promessa sobre ela mesma. Quando diz que quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, Deus faz cumprir essa palavra. Essa palavra não volta para Deus vazia, ou seja, ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada e volta para o Senhor, levando honra, glória e o cumprimento dela. Porque é assim, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de discernir entre juntas e medulas, entre alma e espírito. E a palavra que Deus enviou para você, não tenha dúvida, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e te convido também a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso momento de oração. E agora, te convido a ler comigo a palavra de Deus. O Senhor separou para nós um texto muito edificante, que está ali no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11. Isso. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura aqui e vamos desfrutar da palavra de Deus. Assim está escrito. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir um trabalho a um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra ti e contra Deus, e não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Bom, o texto continua e essa parábola é maravilhosa. Depois eu te aconselho e te encorajo a ler todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Mas até aqui é suficiente para eu tratar do ponto mais importante que eu quero trazer você aqui nessa noite. Essa parábola fala de muitas coisas. Ela é muito rica, cheia de ensinamentos. O tema que eu quero chamar a sua atenção hoje é sobre você ter as coisas e você ser alguém. A nossa identidade define aquilo que nós vamos ter, e não o que nós temos que define a nossa identidade. Nessa parábola, esse moço, ele começa, Jesus começa a narrar essa parábola, e esse moço estava preocupado com o que ele tinha. Ele estava preocupado com os bens. Ele queria ter os bens. Ele queria ter as coisas. E ele reivindicou do seu pai, ainda vivo, a sua parte na herança. E ele, cheio de recursos, e eu creio que talvez seja uma quantia bem considerável, ele saiu de casa e foi curtir a vida ali com a sua parte da herança. Ele estava pensando somente no que ele tinha. E porque ele pensava somente no que ele tinha, ele perdeu, ele se afastou de todas as suas referências identitárias, ou seja, de quem ele era, de quem eram os seus pais, a sua casa, as suas origens, as suas raízes. Ele se esqueceu completamente disso e foi viver a vida adoidado, como se dizia aí em outras épocas. Perdeu tudo.
caiu na mais completa miséria, passando por um lugar tão deprimente e humilhante, lidando com os porcos, e nem a comida dos porcos ele podia comer. Mas ele voltou a si, ele se tornou sóbrio no meio daquele sofrimento e começou a se lembrar de quem ele era. E quando ele se lembra de quem ele era, ele volta para sua casa. Ele vai até o seu pai. Ou seja, a primeira constatação dele foi: o meu pai tem. O meu pai tem empregados. Ele cuida dos empregados melhor do que eu estou vivendo aqui. Então, pelo menos eu posso ser o empregado do meu pai. E isso é determinante para a nossa vida. Nós precisamos saber quem nós somos. Jesus, quando ele vem e habita entre nós, Emanuel, Deus conosco, todo o tempo que Jesus esteve conosco aqui na terra, ele estava nos ensinando a como viver como filhos de Deus. Tudo que Deus quer nos ensinar em Cristo Jesus é como sermos filhos de Deus. Exatamente isso. E às vezes o óbvio precisa ser dito. O que é claro para nós precisa ser lembrado, porque cai no lugar tão comum da nossa existência que nós perdemos a referência da nossa identidade. Jesus estava mostrando que ser um filho de Deus é caminhar nessa terra, vencendo os obstáculos, os desafios, cumprindo a vontade de Deus, tendo provisão de Deus o tempo todo, sendo um canal de bênção na vida das pessoas, sendo aquele que, da parte de Deus, traz uma palavra de sabedoria, de conhecimento a todo instante, aquele que desfruta de uma comunhão plena com o Pai, e nada vai demover ele dessa posição. Nós precisamos aprender a sermos filhos de Deus. Nós erramos muito por não entendermos a nossa identidade, erramos por não entendermos que Deus é de fato o nosso Pai, e nós erramos por não entender a mensagem que Jesus trouxe. Tudo o que Jesus queria nos ensinar é como viver sendo filho de Deus. O filho pródigo para nós aqui é uma referência clara, que nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós temos, com aquilo que nós precisamos, em suprir as nossas necessidades. Não que isso não seja importante, mas isso se torna a prioridade para nós. Nós estamos preocupados em ter. Gastamos o que não temos para ter, gastamos recursos, pegamos empréstimos, vendemos coisas, nos endividamos para ter as coisas, trabalhamos em 2, 3 empregos, fazemos horas extras, temos um bico no fim de semana para ter as coisas. E nós estamos dominados pelo consumo. O nosso dinheiro vai todo no consumo de coisas muitas vezes desnecessárias. Eu tenho certeza que, assim como eu, você deve ter coisas que você comprou e você nunca usou direito. Aquilo está lá na sua casa e você comprou porque era uma oportunidade, você achou que era uma coisa muito boa e você foi levado pelo impulso do consumo com o objetivo de ter as coisas. Não é errado nós termos as coisas, mas é errado quando as coisas começam a nos ter. Quando nós vivemos em função de ter e não voltamos para ser. E Deus quer que nós sejamos alguma coisa, sejamos alguém. E quem nós devemos ser? Filhos de Deus. Não adianta muitas vezes você dizer, não, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, mas você não vive como filho de Deus. Você vive como alguém que está sempre preocupado, desesperado com os problemas, sabe, ansioso, depressivo. Viver como filho de Deus é saber que as lutas elas são presentes, mas Deus é conosco. Saber que somos filhos de Deus não é você não ter nunca problemas, é os problemas não te dominarem. Viver como filho de Deus é você saber que a provisão vem no tempo certo, que a prosperidade é para que você possa, sabe, abençoar e ser generoso com aqueles que estão ao seu redor. Viver como filho de Deus é viver como Jesus viveu.
E muitas pessoas pensam que viver como Jesus viveu é ter uma vida pobre, miserável e sofrida. Essa não era a vida de Jesus. Jesus não era um pobre, miserável e sofrido. Não, Jesus era um homem simples, mas ele sempre teve muitos recursos. Quando Jesus nasceu, os magos, os reis do Oriente, lá, os sábios do Oriente, né, conforme queira dizer, referir a eles, levaram para Jesus ouro, incenso e mirra, coisas muito preciosas e valiosas para sustentar a sua infância. Jesus, quando estava cumprindo o seu ministério, tinha as mulheres e tinha muitas pessoas que investiam e custeavam todo o trabalho de Jesus, ao ponto que no meio dos discípulos tinha um tesoureiro. Então, nós precisamos entender que Deus quer que nós vivamos como filhos, e para isso Ele quer, nesse dia, restaurar a sua identidade de filho. Em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Talvez a sua referência paterna não foi muito boa. Talvez a sua relação com o seu pai, com os seus pais não foi muito boa. Então você sofre por não entender direito. Mas os nossos pais, eles eram limitados, eles são limitados. Eles não tinham condição de fazer tudo que a gente precisava. Eles fizeram aquilo que puderam. Mas Deus é um pai pleno, completo e que não tem falta de nada. E nele nós podemos confiar plenamente. Então hoje eu quero te chamar a atenção para isso. Restaure a sua identidade de filho de Deus, para que você tenha tudo que um filho de Deus tem direito, para que você receba tudo aquilo que os filhos de Deus vão receber. E o que os filhos de Deus vão receber? Lá em Gálatas capítulo 4 fala que nós somos herdeiros com Cristo. Lá em Romanos também, capítulo 8, fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança, ou seja, você não tem que pagar nada por isso, está aí disponível para você. O próprio Espírito Santo vem habitar nos filhos de Deus, mas nós precisamos viver como filhos de Deus, e não como filhos deste mundo, filhos de uma natureza humana apenas, não. Deus quer nos ensinar isso. E esse texto nos mostra que quando nós nos afastamos da nossa identidade de filho e nos afastamos do Pai, nós vamos cair num lugar de miséria e desolação. Quando nós recuperamos a nossa identidade e voltamos, o que acontece na história do filho pródigo é maravilhoso. Quando ele chega em casa, o pai não quis saber por onde ele andou, o que ele fez com o dinheiro, como que ele gastou o dinheiro. O pai não quis saber quais foram os erros que ele cometeu. O pai não estava preocupado com nada que ele havia feito. O pai apenas queria trazê-lo de volta para o seio da família e restaurar nele a identidade de filho. E é o que Deus quer fazer com você hoje. Então, viva como filho de Deus. Aprenda com Jesus, na sua palavra, a ser filho. Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje. Que cada pessoa que está aqui comigo até agora, meditando comigo nessa palavra, seja restaurado à posição de filho. Que o Senhor possa nos ensinar a vivermos como filhos do Senhor, numa terra, Pai, onde muitos obstáculos e desafios ainda são postos para nós, mas que nós saibamos enfrentar cada circunstância, sejam elas boas, difíceis, ruins, sofridas, alegres, quaisquer circunstâncias, nós sejamos aqueles que agem como filhos do Senhor, livre de toda ansiedade, de toda preocupação, de toda depressão, de toda tristeza, mas certos que o Senhor é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, jamais nos abandonará e é um Pai pleno, perfeito e completo que cuida de cada um dos seus filhos de forma particular e individual. Muito obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e nós continuamos a nossa proposta aqui, orando a palavra, porque dela procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida.